Olá, pessoal. Vamos começar então mais uma videoaula da nossa disciplina Planejamento Estratégico e Governamento. Hoje nós vamos falar sobre os modelos de participação da sociedade, né, na elaboração do orçamento. Então, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre o que é participação, né? Então, com base nos conceitos aí da ciência política e da sociologia, a participação, então, é um espaço em que o cidadão tenha a condição, né, de se envolver nas decisões políticas, especialmente no nosso caso, pensando na participação na elaboração do orçamento. Bom, a estratégia de participação é o que a gente chama de uma estratégia tripartite, que é uma forma de melhor distribuição do poder, né, e que traga como resultado, né, uma melhor prestação de contas. Então, três questões são importantes nesse aspecto, né? Então, a participação dos residentes nos comitês de decisão. Então, a população, né, os residentes em determinada região, têm que se inserir, né, nos comitês de decisão para poder contribuir na sua participação, na sua fatia de participação. A descentralização dos serviços em pequenas prefeituras, né, então também dá para a prefeitura fazer esse espaço em que tu tenha pequenas subprefeituras, né, que ajudem nas decisões e, por consequência, tragam isso também para a decisão do orçamento. E o estabelecimento de corporações de desenvolvimento comunitário, ou subunidades de governo de bairro, né? As associações de bairros ou entidades de bairro que, de alguma forma, contribuam e exerçam a participação popular na gestão do ente público, principalmente pensando no nível de município, né? Em que as pessoas são mais próximas, né? Então a gente pode ter esse contato mais de perto, né? Com o gestor e do gestor com a população. Então isso seria uma forma de definir melhor o que é a participação do cidadão, né, nos processos de decisão e de gestão, que é um elemento extremamente importante, já que o gestor ele foi eleito por essa população, né? Então pode contribuir com a participação também ajudando na gestão, isso se torna algo relevante. O orçamento participativo ele é um instrumento muito interessante para pensar na transparência, né, na transparência fiscal. Ele, digamos assim, é um meio propício, né, que facilita a operacionalização de um processo de transparência mais tranquilo, porque isso faz com que, no momento em que o gestor divide a decisão com a população, né, a população também fica atenta naquilo que ela orientou, que ela propôs como desejo que ela tinha. O grande problema é a falta de educação fiscal, né, de conhecimento fiscal que a população muitas vezes não detém para tomar determinadas decisões ou até mesmo para controlar, né, fazer esse processo de controle social, de acompanhamento das questões que envolvem a gestão pública. Por isso, a constituições de comitês, de unidades de bairro e entidades que de alguma forma congreguem a população, ela ajuda, né, a esse processo de melhorar a transparência, mesmo com a população sendo deficiente em termos de conhecimento fiscal, de educação fiscal, para poder acompanhar todos esses aspectos. O orçamento participativo. O que é o orçamento participativo em si? O orçamento participativo é um mecanismo governamental eh, que, em termos de democracia, né, trata-se pelo nome democracia participativa, né, em que, de alguma forma, o cidadão tem a possibilidade de influenciar e de decidir no orçamento. Claro, é óbvio que não vai decidir todo o orçamento, ele não vai mexer em todo o orçamento, ele vai participar de algumas decisões relacionadas ao orçamento, principalmente no orçamento de investimento.
O orçamento participativo ele está muito associado às decisões de investimento, o que, que seriam prioridades para a população. E isso vai aparecer na hora de elaborar um orçamento participativo. A decisão, então, dos recursos municipais, ela precisa ser compartilhada e para isso precisa haver, então, o interesse do executivo e do legislativo e da população, né? Os três têm que estar envolvidos nessa relação, porque se não tiver o consentimento, né, dos três, provavelmente, então, vai se tornar um pouco mais difícil operacionalizar o orçamento participativo. Se um dos entes não se mostrar receptivo para isso, vai se tornar difícil, principalmente a prefeitura, né? Se a prefeitura não der oportunidade, dificilmente o executivo em si, né? Dificilmente vai ter a possibilidade da população participar. É, em termos conceituais, a gente pode dizer que é um mecanismo de gestão e também um processo no qual há interação da sociedade, né? Então, a interação é a forma com que ela participa para definir a sua prioridade de investimento, né? Identificar aquilo que para ela se torna mais importante. Não tem uma fórmula definida, não tem uma regra que diga tem que ser desse jeito ou tem que ser daquele jeito. Na verdade, os modelos de orçamento participativo eles são construídos a partir de umas etapas que são consideradas importantes, mas que são adaptadas para cada realidade, para cada situação que se propicie para isso. E também, né, é óbvio, né, da questão do que parcela do orçamento tem disponível para que se possa pensar nesses investimentos, né? Muitas vezes o município está com um, um rol de despesas muito grande, um compromisso muito grande em termos de obrigações obrigatórias, né, que a parte de investimento ela fica muito restrita. Então, destinar uma parte para ah, um orçamento decidido pela comunidade é mais difícil. Apesar de que a lógica do PPA, da LDO e da LOA é que se tenha audiências públicas, que a população vá participando, que ela demonstre o seu interesse, mas, claro, se não tem uma participação da população regrada na forma de um orçamento participativo, é óbvio que quem decide mesmo é o gestor. Quando a gente tem esse modelo, é como se a gente separasse uma parte do orçamento. Bom, esse aqui vocês é que decidem, né? O prefeito diria assim, e o legislativo, vocês é que decidem, e a gente vai só executar de acordo com o que vocês proporam. Então, o que a gente vem falando de orçamento, né? Ele tem que ser planejado, tem que ser estruturado, tem que ser organizado, tem que ser pensado, tem que ser planejado com uma antecedência de longo prazo, são definidas metas, são definidas prioridades. Então, nesse processo todo, o orçamento participativo vem com um pedaço dele que é, então, definido e disponibilizado para que a população possa dar a sua participação de uma forma mais formal, né, dizendo exatamente o que quer em relação a isso. Então, a implementação de orçamento participativo independe de modelo ou de formato adotado, né? Então, isso vai ser muito decorrente daquilo que a prefeitura definir, a lei orgânica do município, a Constituição do Estado, que eventualmente trate de alguma forma sobre isso, né? Se não tiver regulado, ele precisa que o gestor tenha a disposição de dar esse espaço de participação que vai além de simplesmente abrir audiência pública e receber sugestões da população, mas sim efetivamente designar recursos para isso. Então, algumas das características aí a serem observadas que vão limitar as pretensões de um orçamento participativo estão relacionadas a alguns aspectos que são enumerados na sequência aqui. Então, por exemplo, a relação entre o orçamento participativo e as atribuições do Poder Legislativo. Se o legislativo, na verdade, quem tem
a decisão final sobre o orçamento é o legislativo, né? Como a gente já falou em outras aulas, o executivo monta o projeto, envia para o legislativo aprova. Então, ele tem espaço para ajustar, para alterar, para mudar o orçamento, né? Então, se o legislativo não aceitar aquilo que a população propor, a comunidade propor, não aceitar um orçamento em que tenha a participação da população, não vai acontecer. Porque o poder de decisão final do orçamento é do legislativo. O volume de recursos a serem destinados, ele tem que ser um recurso que seja suficiente para pelo menos fazer algumas obras, né? Então, às vezes o prefeito quer fazer um orçamento participativo e deixa uma miséria, digamos assim, né? Uma quantia muito modesta e aí acaba não gerando nada, né, em termos de possibilidades de investimento. Também é, vai ter problema se o administrador público ele for além de instrumentalizar, né? Que ele pode instrumentalizar o orçamento, ou seja, ele definir como é que vai ser, quais são as etapas e tal, mas a decisão ela precisa estar dentro da comunidade, né? Se o gestor ele vier manipular, por exemplo, a utilização desses recursos, aí não adianta nada, né? Aí eh, vai ter problema. A qualidade de representação, né, ela tem que ser feita a partir de interesses da sociedade, ou seja, representantes efetivos da sociedade, e não interesses pessoais do executivo, do legislativo, ou interesses políticos, partidários, que aí inviabilizam, né? Então, esses quatro aspectos, eles são importantes, porque se eles não forem considerados, se eles não forem levados em consideração pela gestão, eh, não vai viabilizar, não vai ter orçamento participativo, né? Por isso que às vezes é bem complexo e às vezes até difícil de operacionalizar um orçamento participativo em que realmente a sociedade tenha uma participação mais efetiva, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem os COREDs, né? Que são espaços que são de discussão de regiões, né? Quando se pensa no Estado, e que até em alguns momentos tem um espaço para discussão e propor alguns aspectos que possam contribuir para o orçamento, né? Nem sempre são gerando resultados tão efetivos, mas é um espaço, né, que pode ter também nos municípios da mesma forma. Então, a ideia principal e os benefícios do orçamento participativo a primeira é o poder de decisão, né? Deixa de ser, pelo menos de uma parte do orçamento todo lá da alta burocracia ou das pessoas mais influentes do município e passa então a ter participação popular. A prestação de contas ela fica mais consistente, né? Porque se eu, se eu como cidadão eu propus, solicitei, né, apresentei uma ideia de investimento, eu vou cobrar depois com mais facilidade. Reforça a transparência, né? Porque acaba tendo que ser mais público possível, né? O orçamento já é público, mas ele precisa ser mais ainda, porque tem que ouvir a população, né? E aí o que a população estiver falando vai aparecer ali nos documentos. Desenvolvimento de uma cultura democrática dentro da comunidade, fortalecer também a sociedade local, né? Isso são aspectos que vão fazer com que crie novas lideranças e essas lideranças, então, elas ajudem a fazer esse processo de representação da sociedade junto ao poder executivo, ao poder legislativo, para que se construa, então, um orçamento mais voltado para aquilo que a população quer. O orçamento é um importante método de prática da cidadania e que busca, então, algo mais inclusivo, que a população possa participar de uma forma mais efetiva. E isso gerando, então, resultados em prol da população, porque se a população, ela, de alguma forma, ela se organiza e propõe ações que são para o benefício daquilo que ele está desejando, com certeza isso traz
um retorno forte, importante para a sociedade. O objetivo central, né, é dividir eh, com os cidadãos as decisões que estão relacionadas principalmente a obras e programas a serem executados de investimento. O foco principal é investimento. Então, são obras e empreendimentos, né, que estejam dentro desse rol de investimentos, que é aquilo que o cidadão pode melhor propor dentro dessa ideia de atender aí, às suas necessidades. Um histórico bem rápido sobre como é que aparece o orçamento participativo no Brasil. Então, começou lá em Lages, em 1970, nos anos 70, né? E aí, anos 80, Boa Esperança, Diadema, Recife, Vila Velha, Pelotas, foram diversos municípios que, de algum momento, tiveram, né, essa proposta de orçamento participativo. Mas o projeto mais conhecido e reconhecido de orçamento participativo no país foi o desenvolvido pela Prefeitura de Porto Alegre. A partir dele, então, a ideia do orçamento participativo ficou mais presente na sociedade de uma forma geral. Bom, então, assim, só para a gente ter uma ideia do que envolve a construção do orçamento participativo, que é um processo que leva um ano ou mais, às vezes, para construir todos os seus estágios, a gente precisa entender essas diversas etapas aí que podem compor esse ciclo de construção do orçamento participativo. Como eu falei, não é uma legislação, não é uma regra, mas é uma ideia do que mais ou menos deve compor esse processo, que envolve, então, divulgação, mobilização, reunião com a população, representação, negociação com a Câmara, desenho da matriz orçamentária e avaliação e monitoramento. Então, essa é a estrutura que mais ou menos deve compor na construção de um orçamento participativo. A divulgação e mobilização é aquele momento em que o executivo chama a população, todos os meios que seja possível, internet hoje principalmente, né? Municípios em que ainda tem carro de som, rádio, jornais, coisas desse tipo que chamam, a população. Tem que ter um processo de mobilização, de sensibilização. Olha só, vai ter, vocês podem participar. E, claro, a cultura de participação vai fazer com que as pessoas cada vez participem mais, né? Às vezes as pessoas desconfiam, não, mas não vai dar em nada, não vão fazer aquilo que a gente está pedindo. Mas precisa ter a mobilização nos bairros, nas comunidades, para que realmente tenha um envolvimento e participação. Reuniões com a população, então aí tem reuniões locais, setoriais, então se formam plenárias, né, comunitárias, plenárias regionais, ou por tema, ou fóruns, e aí daí se monta, a partir dessas plenárias, assembleias locais setoriais que vão servir, então, como decisão. Claro que isso precisa fazer por etapas, né? Então, cada uma das regiões vai ter decidir os seus investimentos principais, depois a gente faz uma assembleia maior e aí se discute e define quais são as prioridades que atendam o maior número de pessoas e que sejam realmente necessidades para a população, para a sociedade, e não seja algo muito particular para beneficiar um grupo pequeno de cidadãos só porque eles estão mais próximos ali da gestão, por estarem liderando alguma entidade ou algum desses grupos. Representação, então, precisa ter representação da comunidade, precisa ter, então, esses eh, delegados ou conselheiros que vão, de alguma forma, se juntar, né, aos representantes do executivo e do legislativo para poder, então, discutir e propor essas ideias para o orçamento. Negociação, é óbvio, né? A partir do momento que for aprovado pela sociedade determinados investimentos, ele tem que ir para a lei orçamentária, e para ir para a lei orçamentária, ele tem que ser priorizado na lei de diretrizes orçamentárias. Então, como a gente já viu, né, para estar no orçamento, tem que passar para a LDO. Então, o gestor tem que propor, né, tem que negociar para propor isso na LDO e a Câmara Municipal, ou Assembleia Legislativa, no caso do Estado,
tem que também ouvir, né, a comunidade, ouvir as propostas, negociar. Normalmente se tem comitês, né, de orçamento participativo para fazer essas formalidades, entregar para o legislativo a proposta e aí tentar, né, chegar num acordo e inserir tudo que a população está propondo. O desenho da matriz orçamentária, né? Então, o município e o comitê de orçamento fazem então o desenho da matriz, definem, né, um plano de investimento e isso então vai ser acordado para ser depois monitorado, né, para ver se foi realmente cumprido aquilo que foi proposto, porque isso vai servir também para estimular realmente o interesse da sociedade no orçamento participativo. Por fim, a avaliação e monitoramento, é o momento em que a população vai acompanhar o que foi feito, né? Verificar se foi, se está indo de forma adequada, propor ajustes se for necessário, para que se realmente atenda aquilo que se propôs no desenho do orçamento proposto. Aqui está um desenhozinho desse ciclo do orçamento participativo, com essas etapas que eu falei, construção, divulgação, imobilização, reunião com a população, representação, negociação e monitoramento. O que eu posso falar para vocês é que é um espaço, né, que permite que a população tenha uma participação nas decisões. A gente sabe que isso é complexo, é difícil, tem algumas legendas partidárias que defendem mais isso, outras que são contrárias, outras que não nem favoráveis nem contrárias. Mas eu acho que assim, a gente tem que pensar isso fora da questão partidária, e sim a questão de a população ter alguma forma de contribuir com essa decisão. Eu vejo que mesmo a Constituição definindo a obrigação de realizar audiências públicas para a construção do PPA, da LDO, definição dessas prioridades, muitas vezes a sociedade não se sente representada nessas assembleias ou nesses comitês. Então, um processo de orçamento participativo mais formal, né, ou seja, o município, o estado, formalizando algumas ações em que realmente a população se sinta representada, ou seja, que realmente aquilo que a população quer, ela seja atingida, eu acho que isso faz com que ganhe interesse e é uma forma de ampliar, né, a gestão do orçamento, por isso se torna interessante. Eu já vi exemplos de situações em que a sociedade se mobilizou em alguns momentos no passado para algumas obras, algumas coisas nesse sentido, quando tinha essa oportunidade de ela tomar decisão, de ela sugerir, de ela votar, e isso fazia com que algumas coisas que são do interesse da sociedade acontecessem. Mas isso, claro que envolve, sim, a questão política, porque depende do interesse do gestor aceitar ou não promover esse movimento, mas é um caminho e o nosso objetivo aqui na nossa disciplina é mostrar para vocês que isso também é uma possibilidade, né? A gente está falando mais de planejamento durante a nossa disciplina do que tratando de execução, de como é que se executa e tal, seriam etapas que viriam num outro momento. Então, se a ideia é planejar, uma das formas de planejar é utilizar o orçamento participativo, ou seja, ouvir a comunidade mais do que seria o normal. Então, esse é um caminho, é uma opção. Tá bem? Então, essa nossa videoaula vai se encerrando por aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima.